Mais uma vez estamos aqui com vocês. Olha, nós estamos aí com uma novela muito empolgante. A novela se chama Esther e o Ancião. Esther e o Ancião, mano? Você é louco? Meu filho, Esther e o Ancião. Bom, no capítulo anterior, que foi o primeiro, a Esther se apresentou, falou como ela chegou em São José do Rio Preto. Ela ainda era muito criancinha, começou a estudar o livro de histórias bíblicas. A mãe dela se batizou na Assembleia de 1989, e aí, a partir dali, a coisa foi se desenrolando. O que é que aconteceu? Bom, vamos para o segundo capítulo, você não pode perder de maneira nenhuma. Vamos lá, vamos ouvir pela própria Esther o que aconteceu. Bom, na época que a gente mudou para a congregação Vila Toninho, foi muito legal, porque eu ainda era bem novinha e eu não era assim muito chegada no Salão do Reino, tinha um pouco de timidez, né, com os irmãos, tudo. Mas quando a gente mudou para essa congregação, foi muito bom na época, porque havia vários jovens da minha idade, né, e logo eu já fiz amizade, e era uma congregação que fazia direto recreações, festinhas, né. Então a gente se sentiu assim até um pouco acolhida, né. Você sabe que na década de 80 realmente tinha isso mesmo. Eu me lembro também, cresci nessa época eu já era adolescente, e nós fazíamos aquelas festinhas americanas, levava refrigerante, passava lá na padaria, comprava o pão, levava o patê. Realmente naquela época, sabe, a organização naquela época não era igual hoje. Não era igual hoje. Hoje é um desconfia de todo mundo, você não pode fazer nada, né? Tá todo mundo sempre desconfiando de você. Você é sempre alguém que está à vista dos outros. Se você diminuir o relatório, né? Se você faltar na reunião. Naquela época não tinha nada disso. Naquela época, meu amigo, se você não fosse no campo, você era irmão, a mesma coisa. Se você não fosse 2 reuniões, você era irmão, a mesma coisa. Havia um outro espírito. Né? Naquela época era desse jeito. Vamos lá. Então ela disse que também ela gostou nessa época, né? Quem está me assistindo agora e está se lembrando da década de 80, nós sabemos que o espírito era outro. Mas vamos ver então o que aconteceu. Havia um ancião nessa congregação que ele era muito brincalhão, ele era bem espontâneo com os irmãos, né? E ele recebeu a gente muito bem, ofereceu até mesmo de ir em casa, né? De conversar com meu pai para provavelmente tentar, né, fazer com que meu pai retomasse o estudo. Mal sabia eu que alguns anos depois, esse irmão ia ter um papel fundamental na minha vida. Que papel esse ancião teria na vida de Esther? Porque Esther era uma garotinha. O ancião começou a frequentar a casa de Esther, queria dirigir estudo para o pai de Esther. Esther diz que ele era muito brincalhão, ele era daqueles anciãos espirituosos, né? Aqueles anciãos do tipo meio garotão amadurecido, né? Sabe como é que é? Aqueles meio velhaco, ele era desse tipo aí. Bom, ela não disse, mas eu já estou desconfiando que era, porque ela falou que vai ter um papel fundamental na vida dela, ou para bem ou para mal. Que papel é que esse ancião desempenharia na vida de Esther? Bom, eu também não sei. Aí nós vamos ter que ouvir por ela própria, né? Afinal de contas, ela está contando a história dela. Vamos ouvir mais um trechinho aí para a gente tentar entender o que vai acontecer nisso aí. Vamos ver. Quando eu tinha por volta de 11, 12 anos de idade, as jovenzinhas que eram minhas amigas na época estavam todas se batizando. E todas alegres, empolgadas, e
começavam a falar para mim, né, quando que você vai batizar, né, aquela coisa toda. E eu fiquei assim bastante empolgada para batizar. Hoje, olhando para trás, eu vejo que eu me batizei mais pela emoção do que pela razão. Bom, isso era natural naquela época também, porque o clima era gostoso. Né? E aí, Esther, você vai batizar quando? Né? Uma perguntava para outra, né? Aí todo mundo ali, naquela farra, aquela festa, né? Pô, você não via a hora de chegar o dia para ir pro salão. Não que você aprendesse muita coisa, mas tinha gente que parece que eram verdadeiros amigos, que depois você vai descobrir com o passar do tempo que não são, né? Por exemplo, aqueles que foram criados junto comigo hoje não olham nem na minha cara, só porque eu abandonei uma organização de falsos profetas. Né? Mas até aí tudo bem. Mas era desse jeito, era um clima gostoso, né, meu paizinho? E aí, agora vamos ver o que foi que aconteceu. Olha só que coisa interessante que a Esther está falando aí. Vamos lá. Ela agora queria se batizar. O que tem a ver batismo com Esther, com ancião? O que tem a ver essas três coisas? Né? O que tem a ver? O que o pai da Esther tem a ver com essa história toda também? Porque, afinal de contas, o pai dela já apareceu aí na história. O que é que tem a ver? Tenta fazer uma relação. Aí você que está me assistindo. A Esther quer ser batizada. O pai da Esther estava estudando ou já tinha parado. O ancião ficou amigo do pai da Esther. As amigas emocionando a Esther para batizar. E aí, vamos ver o que aconteceu. Porque eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, né? Mas eu fiquei super empolgada para batizar. E eu não sabia bem como que funcionava as perguntas que eu queria fazer, que eu queria me batizar. Aí logo os anciãos ficaram super contentes, né? Falou que ia fazer as perguntas comigo, tal, né? Que pelo que eles via do meu progresso eu estava preparada, mas que eles teria que fazer as perguntas para o batismo, né? Eu peguei o livro, né? Onde ali tem as orientações e que era para me estudar em casa esse livro, né? Esther finalmente agora deu o nome para o batismo. Tá todo mundo contente, os anciãos da congregação já deram aquele livrinho para ela poder agora estudar, se batizar. Ela levou o livro para casa, ela tá toda empolgada. Vamos ver como é que foi isso aí. Eu estava por volta de 12 anos de idade. Né? 12 anos. Você concorda comigo que 12 anos a pessoa não sabe nada? 12 anos não sabe nada ainda de vida. Não tem motivo. É o que eu digo. Você vê, e hoje está pior a organização. Porque a cada vez mais ela está batizando mais crianças. Mas você vê aqui o testemunho de quem batizou com 12 anos. Eu também batizei com 11. Eu também não lembro nada. Eu nem sei o que eu respondi para eles lá. Só sei que me deram um banho. Mas vamos para frente. Nessa época, por mais que eu frequentasse com regularidade as reuniões e estava empolgada para batizar, como meu pai não era cristão, o meu pai também gostava de levar a gente para as festas, né, de aniversário, Natal, Ano Novo, que ele e a família dele, eles gostavam muito de comemorar, uma família bem festiva, a família do meu pai. E meu pai impôs essa condição para minha mãe, né? Que já que a minha mãe ia para as reuniões, para campo, assembleia e congresso, e levava a gente, ele não impedia. Mas que quando ele quisesse também ir nas festas, né, de aniversário, de Natal, ele queria que nós também estivéssemos juntos. O pai da Esther fez um acordo com a mãe dela. Ó, você vai levar as meninas pro salão. Só que tem uma coisa, na casa dos meus parentes, elas vão também, vai no aniversário. Tal. Então ficou aquele acordo, ficou tudo certo. Então a Esther já começou a crescer com a cabeça boa nesse aspecto, sem discriminar pessoas de fora. Ela já começou a crescer bem assim. Vamos ver como é que foi essa história. Então,
nessa época isso não se tornou um problema para mim, né? Não, porque eu sempre estava em festa de aniversário, festa de Natal, né? Então eu não era um problema como é às vezes para muitos jovens, né? Porque essa era uma condição que meu pai impôs, a minha mãe, né? Então a gente ia assim com consciência tranquila, né? A gente foi pro salão, fez a nossa parte, agora meu pai quer levar a gente para as festas, então a gente ia, né? Frequentava a casa dos meus tios, né? Minhas primas, todas que não eram cristãs. Cristã E não, até testemunha de aí Jeová. eu nunca tive problema, nunca tive conflito entre isso, né? Mas chegou o dia de me fazer a pergunta, a consideração para o batismo com os anciãos. E aí foi onde eu tive uma grande surpresa. Que surpresa será que Esther teve? Que surpresa será? Bom, você viu aí que ela agora estava bem tranquila em relação a esse aspecto. O pai dela já tinha feito um acordo com a mãe dela e agora ela ia ter uma surpresa. Presta atenção aí para você ver qual é a surpresa que Esther teria logo após ter dado o nome para o batismo. Lembra que tem alguns personagens envolvidos nessa história. Qual será a surpresa que Esther teria ao dar o nome para o batismo? É essa a pergunta que não quer calar e a pergunta que vai ser respondida no próximo capítulo. Fique atento, porque nós voltaremos com a história de Esther e o ancião. Deus abençoe vocês, um grande abraço, fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.